Você quer saber a melhor maneira de guardar o seu vinho em casa? Então fica comigo até o final desse vídeo para descobrir como fazer. Se você é novo no canal, se inscreve aqui para dar uma força e continuar fazendo a gente crescer aqui no YouTube, que a gente precisa da tua inscrição, do teu curtir, e qualquer comentário aqui, qualquer sugestão ou crítica será muito bem-vindo. Vamos pro vídeo? Olá, amante do vinho! Bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e hoje a gente vai falar um pouco sobre armazenamento de vinho. Como que funciona para os diferentes tipos de vinho e algumas curiosidades também. Primeiro, antes de falar do armazenamento em si, a gente vai falar um pouco dos lugares onde armazenar o vinho. O mais comum são as adegas, que por incrível que pareça não são uma coisa moderna. Elas já existem há quase tanto tempo quanto os vinhos, já que foi encontrado num sítio arqueológico uma adega que data mais de 6.000 anos antes de Cristo, lá em Israel. Claro que era uma adega bem mais rudimentar, diferente das que existem hoje em dia, que inclusive podem ser classificadas como adegas passivas ou adegas climatizadas. O primeiro tipo, as adegas passivas, elas geralmente são construídas em lugares subterrâneos, às vezes abaixo de alguma estrutura, como uma casa ou um restaurante, ou até mesmo no lugar onde produzem os vinhos, já tem as condições adequadas para deixar o vinho ali guardadinho numa boa. Enquanto as adegas climatizadas podem ser feitas basicamente em qualquer lugar, já que vai ser um dispositivo, geralmente eletrônico, que vai fazer o controle de umidade, temperatura e tudo que precisa para que seu vinho fique ali muito bem armazenado. Mas se você não quer mudar toda a estrutura da tua casa, precisar de um arquiteto ou de um engenheiro, existem algumas adegas menores e muito mais práticas que são encontradas facilmente na internet e conseguem comportar um número razoável de vinho para você ter ali climatizado e bem armazenado na sua casa. E passando agora do lugar para armazenar o vinho para o vinho em si, como armazenar e os cuidados que você deve ter com a garrafa, vamos começar pelo tipo do vinho que você está guardando. Como eu já falei em outro vídeo aqui do canal, vinhos jovens não precisam de um cuidado tão grande de armazenamento como alguns vinhos de guarda, que você vai manter por anos e anos até conseguir beber ele no final das contas. Começando pela posição que você vai guardar o seu vinho, é muito mais comum a gente escutar que o vinho ele tem que ser guardado deitado. Mas não exatamente, porque o que acontece é que quando você deita o vinho, o líquido se mantém em contato com a rolha. Só que antigamente as rolhas eram sempre feitas de cortiça, que são material natural, vindo da casca de uma árvore. Então você precisa deixar o líquido em contato com a rolha para manter ela úmida e túrgida, meio inchadinha, para fazer com que o oxigênio não tenha contato com o líquido. Ou seja, o líquido entra em contato com a rolha, ela incha um pouquinho e se mantém sempre bem vedada. O que acontece é que os vinhos hoje em dia não são só feitos com rolha de cortiça. Existem as rolhas sintéticas, que são feitas com um material parecido com plástico, e também as rolhas screw caps, que são aquelas de rosquear. Essas duas últimas rolhas que eu comentei, elas não precisam necessariamente que o vinho esteja deitado, não precisam que o líquido esteja em contato com a rolha para mantê-la túrgida, já que é um material sintético. Então, esses tipos de vinho, quando jovens, podem ser guardados deitados. Não tem nenhum problema em deixar ele em pé, deitado, inclinado, do jeito que você achar melhor. Então, para vinhos jovens, com rolhas sintéticas ou screw cap, você pode deixar ele na posição vertical. Vinhos mais antigos, que precisam de guarda, que tenham rolha de cortiça, aí sim é melhor deixar eles deitados. Isso vale também para vinhos espumantes. Do modo geral, você consegue manter as características organolépticas do vinho bem melhores armazenadas se deixar deitado a garrafa. E só uma observação, você pode deixar os vinhos de guarda ou com a rolha de cortiça também na posição inclinada, desde que o líquido tenha algum contato com a rolha. Outro ponto muito importante é a temperatura que você vai guardar os seus vinhos. Se você tem vários tipos de vinhos diferentes, como tintos, brancos, rosés, espumantes, de um modo geral, e você só tem uma temperatura para deixar, deixa ali nos 15 graus, ou um pouquinho abaixo disso. Se você pode classificar ou tem lugares diferentes para cada tipo de vinho, eu vou colocar aqui uma tabela onde a gente pode ver que os vinhos tintos eles podem ficar a uma temperatura um pouco maior. Para os vinhos tintos, o ideal é que você mantenha a temperatura entre 17 e 14 graus. É uma faixa bem tranquila ali, tanto para os vinhos mais jovens quanto os de guarda. Para os brancos, essa temperatura varia de 6 a 12 graus. É uma amplitude até relativamente grande, mas aí a gente engloba também os vinhos rosés e os espumantes, que podem estar nessa faixa. Quanto mais baixo você deixar, inclusive, os vinhos brancos, ali perto dos 6 a 8 graus ali, já fica numa temperatura bem interessante para você já consumir eles, já que são feitos para consumir um pouquinho mais gelados. Outro ponto muito importante é a luminosidade. Você pode até reparar nas garrafas de vinho tinto que geralmente ela é meio fosca, um pouquinho verde ou amarronzada. Isso porque a luz faz com que o vinho acabe sofrendo algumas reações químicas pelo efeito da fotólise, ou seja, quebra pela luz, para quem manja um pouco mais de química. O que você quer evitar ao máximo é que você acelere a deteriorização do teu vinho.
Então por isso é muito bom você deixar ele num cantinho escuro, sem incidência, seja de luz artificial ou de luz solar. E só uma curiosidade, você deve pensar, tá, mas se o vinho tinto tem a garrafa fosca, por que o vinho branco não? Já que ele também sofre pela fotólise. O que acontece é que comercialmente não é interessante para um vinho branco estar numa garrafa fosca, já que muitas vezes as pessoas compram o vinho justamente pela cor, que é muito atrativa na prateleira. Consequentemente também, a vida útil de um vinho branco, seja na prateleira ou até mesmo guardado, acaba sendo menor pelo fato da garrafa ser transparente. Mais um ponto, porque são várias coisas que vão fazer o teu vinho sobreviver por mais tempo, ou envelhecer com qualidade, seria a umidade. E esse ponto também é mais específico para aquelas rolhas de cortiça. Quem tem rolhas, vinhos com rolhas screw cap ou sintéticas, não precisa se preocupar tanto com isso. A grande questão é que uma umidade muito alta vai favorecer os fungos e uma muito baixa vai ressecar a rolha. Então, para quem tem vinhos com rolha de cortiça, de guarda, que vão passar muito tempo envelhecendo, é interessante manter a umidade entre 65% e 85%. Claro que tudo isso nessas adegas mais modernas você consegue controlar, mas aí sempre fica dentro dessa faixa. Concluindo, muito cuidado com o teu vinho, tá? Pensa que é a tua joia, tá bom? Você vai deixar ele guardado no armáriozinho, bem tranquilo, sem receber muita luminosidade, tá bom? Ele é sensível. Se ficou alguma dúvida ou você tem sugestão de algum outro vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me chamar nas redes sociais. Deixa o curtir e se inscreve no canal para fortalecer a gente que ainda está aqui no começo e está crescendo no YouTube. E até a próxima!